A terceira análise, então, seria fazer um estudo através de um tubulão, que para a gente vai ser como se fosse uma grande estaca, na verdade. E essa análise a gente vai utilizar um programinha chamado FTools, para a gente poder modelar e ver a deformação, ver como que funciona, como que o comportamento desse elemento. Grosseiramente, ó, quando a gente está falando de um tubulão e a gente está buscando um solo mais firme, as nossas tensões na base, as nossas tensões admissíveis são valores altos. Então, se eu pegar essa carga vertical aqui, ó, e dividir pela área que a gente tem do PUST, vai dar um valor pequenininho. Então, normalmente, a carga vertical não é o nosso problema. Nosso problema vai ser realmente o momento aqui, que esse valor, visualmente, perto de um tubulão, ele não deve, pelo menos em termos de armadura, em termos de área de concreto, nós temos um elemento ali com uma resistência grande. Grosseiramente, pensa assim, ó, eu tenho um pilarzinho aqui, que eu estou conseguindo armar ele para aquele momento. A hora que eu pegar um elemento circular aqui bem maior, eu vou conseguir com mais facilidade. Normalmente é esse o pensamento que as pessoas têm. Se passou a armadura ali no pilar, por fundação que ela é circular e é maior ainda, passa mais fácil. Bem, o que nós vamos fazer? Eu vou modelar, considerar esse tubulão como uma barra, aqui, e vou considerar que o meu solo aqui, com alguns coeficientes de mola aqui, que estão resistindo a esses esforços. E a carga vertical, eu vou considerar que existe um apoio aqui embaixo, não vou me preocupar a princípio com ela, quem vai aguentar essa base aqui, que no nosso caso nem é uma base alargada, né? A gente está adotando que tanto a base, o diâmetro do PUST como o diâmetro da base tem o mesmo diâmetro. É uma conta igual da sapata, é a força normal dividido pela área. Nosso complicador, então, é fazer essa análise com essas molinhas aqui. Para isso, nesse exercício aqui, eu estou adotando que o meu solo lateral ele tem uma resistência de pelo menos 1 kg por centímetro quadrado. Quer dizer, então, eu estou numa situação onde eu tenho um terreno razoavelmente bom, né, ao longo aqui do PUST, ele vai aumentando até chegar aos 4, esse 0,4 MPa aqui, até chegar aos 4 quilos. Para esse exercício, eu estou adotando que esse solo lateral aqui, como se fosse uma força, a hora que tiver uma força horizontal aqui, essa tensão admissível aqui é de 0,1 MPa ou de 1 kg por centímetro quadrado, que é um valor bom. Cuidado é que às vezes a gente pode estar num solo que não tem essa característica, né? Que é um solo muito ruim e que ele muito ruim, de repente ele tem uma resistência muito boa. Ele chegou tipo numa rocha. Então é um solo que o comportamento lateral dele é pior, vamos dizer assim. Então o nosso modelinho vai ser o seguinte, ó, eu vou ter uma barra, vou criar nós a cada 1 metro. Então, vou ter daqui até aqui tem 1 metro. Eu vou ter 7 nós, né? O nó inicial. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós, que vão dar os 6 metros aqui. A área de influência de cada nó é essa daqui. Nesse sentido. Então, se daqui aqui tem 1 metro, daqui aqui tem 1 metro, da metade aqui até a metade aqui, dessa metade até essa metade, também vai ter 1 metro aqui. E de largura, eu estou usando a própria largura do nosso fuste do tubulão. Cada nozinho aqui é como se ele tivesse uma área de influência aqui, como se ele fosse um obstáculo aqui, assim, que vai estar empurrando o nosso solo. Tem exatamente a largura do tubulão e a altura entre os nós que eu estou modelando aqui. Então, a nossa área de influência aqui para cada nó é 0,8 metros quadrados. O nosso coeficiente de mola que eu estou adotando o seguinte: quando eu tiver 0,1 MPa de tensão, eu vou estar recalcando 1 centímetro. É como se eu tivesse 0,1 MPa é 100 kN por metro quadrado, e quando eu aplicar essa tensão, ele vai recalcar 1 centímetro. Aqui a gente só transformou de MPa
para kilonewtons por metro quadrado, porque são as unidades que a gente vai estar utilizando. Se ele recalca 1 centímetro, aqui no modelo, lá no F-TUS, o coeficiente de mola que eu falo é qual que é a força para ele recalcar 1 metro. Então, eu tenho que transformar esse 1 centímetro que eu adotei aqui, poderia ter adotado um valor um pouco menor, esse 1 centímetro aqui, eu tenho que transformar isso aqui em metro. Metro é 100 centímetros. Então, se eu multiplicar por 100 aqui, para ter em metro, e multiplicar por 100 esse número, eu vou ter isso daqui, né? 10.000 kilonewtons por metro quadrado para recalcar 1 metro. Então, a nossa mola é como se eu tivesse uma área, que no nosso caso vai ser horizontal. Vou desenhar aqui uma areazinha horizontal, que quando a gente colocar uma força de 10.000 kilonewtons, ela vai ter um delta. Esse delta aqui vai ser 1 metro. É isso que a gente tem que transformar aqui para o programa. Só que eu não dou uma tensão, a informação não é kilonewton por metro quadrado, ela é só kilonewton. Aqui eu rabisquei em cima. Só kilonewton. Então é uma força, é uma mola. Então é um ponto, é uma molinha que quando eu aplicar uma determinada força, ela vai ter um deslocamento aqui, um delta. Então eu quero uma força em kilonewton para que esse delta seja 1 metro. Para eu transformar esse número, que é kilonewton por metro quadrado, eu multiplico pela área de influência, que é o meu metro quadrado aqui. Para cada nó, no nosso modelo, a gente vai ter uma força, uma mola, desculpa, de 10.000 vezes 0,8, que dá 8.000 kilonewton metro. Aí é esse número que eu encontrei aqui. Eu vou já padronizar aqui, para a gente trabalhar em 1 metro. Eu vou criar primeiro os nós, só para ficar fácil. 1 metro, 2 metros, 3, 4, 5, 6. Vou criar as barras. Tá? Se alguém tiver dúvida sobre o F-TUS, pode ir perguntando. Estou imaginando que todo mundo já usou ele pelo menos alguma vez na vida. Então, aqui eu criei alguns nós. A primeira eu falei, vou trabalhar tudo de 1 metro por metro, porque eu só preciso dessa linha, ficou fácil. Gerei os nós, gerei uma barra daqui até aqui. E agora que eu vou começar a atribuir aí as informações. Então, vou vir aqui em materiais. Vou criar um material novo, tá? Um concreto. Posso dar qualquer nome, mas eu estou colocando aqui um concreto C25. Ele é concreto. Quando eu terminar aqui, ele já vai me dar um módulo de elasticidade, que eu posso melhorar ou não. Vou deixar desse jeito. Coeficiente de Poisson. E vou aplicar isso para todas essas barras. Então, todas essas barras aqui, elas estão com esse material. Vou definir uma seção. Vou criar de novo uma seção circular. Cadê? Círculo aqui. Então, vai ser aqui um post com 80 centímetros. O D aqui, só tomar cuidado com as unidades, 800, então. E vou atribuir isso para todas as minhas barras. Aqui, que é onde a gente dá as restrições de apoio, eu não vou colocar restrição nesse ponto, então eu vou imaginar que o meu primeiro metro aqui do tubulão, o terreno é muito ruim e não contribui horizontalmente. Nó que eu vou usar para aplicar carga. Mas poderia estar pensando também, poxa, mas existe um piso, eu posso vir aqui e fazer uma compactação boa do lado desse tubulão. Então eu conseguiria ter um coeficiente de mola aqui, nem que fosse um quarto, um quinto aí do total. Vou desprezar ele, porque a gente está usando um tubulão, já é um elemento aí com uma rigidez boa.
deslocamento em X. Aqui é livre, aqui é fixo e aqui é a mola. O valor da mola, como a gente explicou ali, é 8.000. E aí a gente aplica para todos esses pontos. Vou aplicar primeiro para um, vou selecionar um nó, apertar o Shift, selecionar todos os outros nós e aplicar meu coeficiente de mola. Esse último aqui, porque ó, não tenho nada restringindo na vertical, né? Então, esse último eu preciso falar que ele é fixo aqui em Y, para a gente poder dar o equilíbrio no nosso modelo. Aí vamos criar uma carga, condição de carga, aqui um carregamento, vamos chamar aqui P1. A força em X aqui é 10 kN. A força em Y era vertical, 150 kN. E o momento, eu vou colocar 25 e vou ver se ele é um momento no mesmo sentido do Fx. Eu sei que eu vou ter que inverter esse sinal, mas só para a gente ver como que a gente vai resolvendo isso. Tá vendo? Ó, a minha força horizontal está para a direita e o meu momento está forçando para a esquerda. Então, eu vou colocar um negativo aqui. E ele já ajusta aqui a nossa, o nosso carregamento, tá? Ó, quando a gente tem arrimo, essa força horizontal Professor, aqui, ela vai... Oi? a carga vertical tem que ser menos. Não Você, entendi. você tem que colocar o A carga sinal. vertical também tem que ser É, menos. é. Exatamente. Senão eu ia tracionar a minha situação, tá? É que nesse meu modelo aqui, a carga vertical, ela vai estar aqui, né? Ela começa aqui embaixo e vai até aqui em cima. Então, não vai influenciar tanto o nosso modelo aqui, mas poderia influenciar deslocamentos. No caso de arrimos, o que acontece? Como a gente tem uma carga aplicada com um braço de alavanca maior que esse ponto aqui, conforme a gente vai descendo, essa carga vai aumentando e os momentos tendem a aumentar bastante. Nesse caso aqui, como o momento já é um valor significativo e a carga horizontal não, vocês vão ver que o nosso momento máximo vai continuar sendo aqui em cima e não numa região aqui no meio. Ó, os diagramas. Eu sou obrigado a salvar. Vamos salvar esse daqui. Eu vou salvar ele aula 1. Então, a gente tem o diagrama de normal. A normal, como eu falei, ó, ela vem constante até aqui embaixo. Aqui eu tenho o diagrama de cortante. Então, começa com 10. E ele vai diminuir bem aqui. Depois ele começa a aumentar, porque a gente tem as reações de equilíbrio aqui do solo. Nós temos o diagrama de momento. Então, ó, aqui ele aumentou um pouco para 35, depois ele diminuiu por conta desse braço de alavanca. Se a gente criasse um apoio aqui com mola, esse acréscimo aqui não existiria. Mas ok, então nós temos um momento para calcular o tubulão um pouco maior, de 35 kN/metro. Nós já temos uma reação aqui nas molas, então eu preciso, ó, essa reação aqui de 10,9 kN, eu dividir pela nossa área de influência, ela tem que ser menor aquela tensão de 0,1 kg que a gente tinha colocado. E o deslocamento, que vai interessar o deslocamento nesse ponto aqui, deslocamento em X, né? Deixa eu pedir aqui, deslocamento em X, ó, 1,95, E00, então 1,95 milímetros, ou 2 milímetros praticamente, aqui no topo. Uma fundação mexer 2 milímetros não é nada preocupante. Se fosse 2 centímetros, a gente começaria a se preocupar. Tá? 1 centímetro já é uma preocupação, porque ela pode ter uma reação, uma influência para cima. Aqui embaixo as deformações são menores ainda.
Então, aqui a gente já tem 0,8 milímetros, 0,3 milímetros, aqui praticamente quase zero. Em termos de equilíbrio, nós vamos olhar isso aqui pelo deslocamento. Vou entender que esses 2 milímetros estão atendendo. Esse modelinho aqui é o que a gente tem aqui no nosso material, na página seguinte aqui, com esses diagramas. Eu só não coloquei as reações aqui, depois a gente pega elas. Aqui, ó, no meu modelo, eu devo ter feito alguma coisa diferente, porque eu estou com 2,14 milímetros. Eu vou ver no modelo que eu coloquei aqui o que eu usei de diferente. Provavelmente pode ter sido um material que eu devo ter diminuído. Vamos ver se isso muda. Se eu vier aqui em vez de 25, tem que parar, colocar 23. É 1,97. O Gabriel comentou que pode ser o coeficiente de mola de baixo. Você não colocou metade. Espera aí, deixa eu ver se não tem uma coisa que eu fiz errado. Ó, esse último aqui é metade, ó. Por que que ele é metade? Porque eu tenho um nó que só tem metade da área de influência. Então, aqui é 4.000. (2,46). Então, foram duas coisas que eu tinha feito diferente. Que eu tinha usado metade do coeficiente de mola, porque a minha área de influência é metade mesmo. E o meu modelo, eu tinha usado 23 mil MPa no módulo elasticidade, que é o 0,85 lá do 25.000. 5.600 vezes raiz de 25. Então, nós temos aqui o momento, né? Os diagramas não mudam muito, mudam um pouquinho a reação. Então, eu tenho esses 2 milímetros aqui de deformação. O que não mostra aqui é que eu tenho isso aqui, ó, 11,7 kilonewtons. Mas pensa assim, ó, 11,7 kilonewtons dividido por 0,8. Aqui, ó, então eu tenho uma reação de 11,7 kilonewtons. A minha tensão vai ser 11,7 dividido por 0,8, porque 0,8 é aquela área que a gente tem 80 centímetros de diâmetro do tubulão e 1 metro, que é daqui até aqui. Quanto que dá isso daqui, Igor? 14,6. Vamos colocar aqui, ó. 14,26, né? 0,6. Kilonewtons, né? Isso aqui dividido por 1.000 vai dar 0,001123. 0,01. 0,14 MPa. Que é maior do que, aliás, que é menor do que 0,1 MPa, que é o que a gente tinha adotado como coeficiente, como limite da tensão. Essa tensão aqui horizontal que nós estamos aplicando, ela é muito menor do que o que a gente adotou como limite ali para o solo. E depois, para a gente verificar, então, a tensão na base, nós vamos ver também que a área da base, diâmetro de 80, tem meio metro quadrado, então 150 dividido por 0,5, 300 kN por metro, vai dar 0,3. Nosso limite era 0,4, então um tubulão com 80 centímetros atenderia. O deslocamento, vamos dizer assim, o desempenho da estrutura, eu estou olhando pelo deslocamento no topo do tubulão. Estou entendendo que esses 2 milímetros não vão prejudicar a minha estrutura nesse sentido. O Benjamin pediu para eu verificar aí o coeficiente de mola, né? Dar a ideia de novo do coeficiente de mola. Então, pensa numa mola assim, ó, eu aplico uma força e ela deforma. Aquela lei de Hooke. A gente aplica uma força, ela deforma. Se eu dobrar a minha força, ela tem um deslocamento do dobro. Se eu diminuir a minha força pela metade, o meu deslocamento é pela metade. Quando a gente fala em mola, é exatamente isso. A gente vai estar colocando uma força que vai deformar um tanto. Nos computadores, como que a gente coloca o coeficiente de mola? Então, normalmente ele é pontual, poucos softwares permitem a gente jogar isso por área, mas normalmente é por ponto, a gente joga isso por ponto. Em cada ponto, significa o seguinte, cada mola, vamos voltar aqui, esse K aqui que eu vou usar lá no meu modelo, ele significa o seguinte, é uma determinada força numérica, então 8.000 kilonewtons, para aquele nó
do meu modelo deformar 1 metro. Se eu aplicar 10% dessa força, ele vai deformar 10% de 1 metro. Se eu aplicar aqui 16.000 quilonewtons, ele vai deformar 2 metros. É um coeficiente de mola assim, que não varia. Principalmente no F-TUS, ele não tem assim, um coeficiente de mola que até tal tensão deforma tanto, depois deforma de outro jeito. Não, ele é constante ali, o coeficiente de mola. Só que esse número aqui, então, como que a gente trabalha com ele? Eu preciso definir de alguma forma para eu poder fazer o meu modelinho aqui de cálculo. Quando a gente tem uma tensão admissível, em algum momento, ou por uma tabela, ou em função de uma sondagem, ou em função de um geotécnico que me passou essa informação, quando eu tenho uma tensão admissível, eu vou, no meu modelo, eu vou falar o seguinte, ó, quando eu chegar nessa tensão admissível, quando eu aplicar essa tensão, eu vou admitir que o meu solo teve uma compressão de 1 centímetro. Na verdade, a expectativa é que quando eu aplicar essa tensão aqui, o meu solo tem uma deformação de milímetros, não de centímetro, como eu coloquei aqui, de milímetros. Só que se eu colocar milímetro aqui, esse 8 aqui vai ser 80.000. Aí vai deformar menos ainda o nosso modelinho aqui, vai ficar mais tranquilo ainda para a gente poder falar que está boa a nossa situação. Eu estou adotando, nesse caso aqui, para eu poder ter um número para poder fazer o nosso modelo, que a nossa tensão, principalmente essa tensão lateral, que o solo nem sempre ele se comporta diferente de quando é uma tensão vertical. Então, eu estou adotando que quando ele deformar, quando eu tiver aplicado a minha tensão admissível, o solo tem uma compactação, tem uma deformação de 1 centímetro. Daqui para cá, eu só transformei unidade, né? Eu tirei o MPa e estou trabalhando em quilonewton por metro quadrado. Aí, esse centímetro aqui, para eu transformar ele em metro, eu tenho que multiplicar por 100. Aí, esse número eu também multiplico por 100. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó, vezes 100 dividido por 100, né? Aí eu não mudo nada do meu modelo, eu fico com 100 centímetros aqui, que eu igualo a 1 metro. E aqui eu fico 100 vezes 100, dá os 10.000. Então, esse daqui seria um coeficiente de mola, ainda em função de área. Como eu tenho um único ponto, então eu tenho que transformar essa área em um ponto, né? Eu preciso tirar 1 metro quadrado. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou multiplicar isso daqui por uma área de influência daquele nó. Então, ó, aquele nó lá, ele tem uma área de influência de meio metro quadrado. Então, eu multiplico isso aqui por 0,5 e vai ser o K daquele nó ali. No nosso caso, o nosso modelo aqui ele foi modelado de nó a nó com 1 metro. Então, entre um nó e outro tem 1 metro, e eu já tenho que uma das distâncias da minha área de influência tem 1 metro, porque é a distância entre os nós. O 80 centímetros, eu usei exatamente o diâmetro do tubulão. Então, eu fiquei com uma área de influência de 0,8 metros quadrados. Eu peguei o meu coeficiente de mola por metro quadrado, multipliquei por 0,8 e achei esse K aqui, que é o coeficiente de mola, que eu vou colocar no meu modelo. Aí, esse nó aqui, ele não tem 1 metro quadrado, porque eu não tenho barra aqui embaixo. Ele só tem metade da barra. Por isso que eu tenho que dividir por metade aqui, que no começo eu errei, né? Eu fui fazendo tudo 0,8. E esse recalque que eu estou considerando aqui, ele é todo horizontal. Eu não tenho recalque vertical, porque nesse ponto aqui, ó, eu falei que esse ponto aqui não se desloca na vertical. Ele só se desloca na horizontal. O que eu queria nesse modelo? Olhar esse comportamento aqui, ó. Eu queria ver esse diagrama aqui, ó, de deslocamento. 2 milímetros é um número grande, bom, né? Normalmente, quando a gente fala em milímetros para concreto, 1 milímetro, 2 milímetros, não é algo que a gente se preocupa em termos de fundação. Lembra que a nossa estaca pode ter uma excentricidade de 10% do diâmetro dela. Uma estaca de 40 pode sair 4 centímetros fora. 4 centímetros é 40 milímetros, só para a gente ter aí um número de referência. Mas eu ainda tenho algumas coisas assim favoráveis, né? Ó, pode ser que quando eu aplicar essa tensão,
ele não vai deformar 1 centímetro, de repente ele vai deformar metade, meio centímetro, 5 milímetros, 2 milímetros. Esse número aqui é um número conservador, então esse resultado que eu obtive aqui também é um número que tem a tendência de ser daí para baixo. Então, se 2 milímetros já é um número bom, ser menor, ele seria melhor ainda. Então, vamos lá. A gente verificou a tensão da base, o comportamento, né, o desempenho, a gente checou através desse modelinho do F2. E se eu precisar dimensionar o meu tubulão, a gente tem esses valores aqui. Então, eu tenho um momento, tenho uma força de compressão e tenho uma cortante aqui de 11 kN, que é essa reação aqui, 11,7 kN. A gente tem um programinha, o pCalc, que a gente consegue jogar esses dois números aqui e verificar. Você vai ver que esse momento aqui não representa, assim, isso aqui vai dar uma armadura mínima. Força cortante, também se a gente for verificar para uma seção de 80 centímetros, a força cortante vai dar uma armadura mínima de cortante. E se fosse uma laje, a gente até seria dispensado de armar a cortante para a laje. Não vou mostrar aqui, mas ao longo do curso a gente vai fazer esse dimensionamento no pCalc, tá? Então, se também alguém tiver alguma dúvida, a gente pode vir falando sobre ele. Mas a ideia agora, em termos de armadura, não era detalhando muito. Bem, antes da gente ir, eu quero, já que eu falei de armadura, só lembrando, aqui, ó, a nossa teoria é uma carga vertical, uma biela de compressão aqui, uma biela de compressão aqui e um tirante aqui. Então, nesse tipo de bloco, apesar da gente ter momentos, a nossa armadura normalmente ela acontece aqui. Quando eu tenho uma estaca tracionada, eu tenho que tomar um cuidado, porque eu tenho que levar essa armadura para ancorar ela até aqui em cima. E esse diagrama, ele acaba criando também uma traçãozinha aqui, ó, um tirantezinho aqui. É como se ele fizesse mais ou menos isso daqui, ó. Então, a gente tem tanto uma preocupação com os estribos, como com essa armadura superior aqui. Normalmente a tração é muito menor que a compressão, então essas armaduras elas são menores que essa principal aqui. Mas eu estou falando isso só para a gente não esquecer que isso aqui não é essa armadura aqui não é mais um porte-estribo. Ela tem uma função aqui. O nosso estribo aqui do bloco, que normalmente é só para segurar realmente as armaduras, ele não tem função de estribo, porque a gente não tem cortantes aqui, a gente acaba tendo uma preocupação maior de estribo nessa região, porque eu tenho que suspender essa carga para depois fazer ela voltar como tração aqui. E a armadura da estaca, quase sempre a gente ancora ela lá no topo do bloco, com uma dobrinha aqui. Tá? Essa é uma boa prática. No tubulão, já que a gente está comentando isso, a gente provavelmente vai ter uma concretagem até um determinado ponto. Aí a gente solta a armadura dos pilares, por exemplo, e faz uma segunda concretagem. E essa região aqui, normalmente a gente melhora o estribo. Então, sei lá, eu estou com um estribo a cada 20, aí de repente aqui eu estou com um estribo a cada 10. Ou de repente eu estou com um estribo de 6,3 aqui, e aqui a gente passa um estribo de 8 milímetros. Normalmente essa segunda concretagem aqui, a gente tem a opção de ter um concreto melhor, que ela é feita com mais tranquilidade, é como se fosse um bloquinho. Então, a gente pode especificar um concreto com uma resistência maior. A gente faz um fretamento para melhorar essa situação aqui de arranque. E o comprimento desse volume aqui, dessa segunda concretagem, esse comprimento aqui vai depender da armadura do pilar. Se eu tiver só barra de meia, ele pode ter uns 60 centímetros. Se eu tiver uma barra de 20 milímetros, eu vou precisar trabalhar com 80, 1 metro aí de comprimento para poder fazer o arranque do pilar.